Olá, ouvintes e leitores, sejam muito bem-vindos a mais um Café com Prosa. Fazia tempo que a gente não voltava. Esse é o programa do Ictus Podcast, de um bate-papo super descontraído, super aleatório, com alguém que a gente admira. E é isso. Eu sou o Thiago André Monteiro, @vulgutan, você pode seguir lá no Twitter. Estou aqui de novo com a minha amiga Carol. Oi, Carol. Olá, pessoal, aqui é a Carol Simão, @somentecarol lá no Twitter, segue a gente. E estou aqui com uma convidada especialíssima, gaúcha. E se vocês pudessem ver, vocês estariam vendo que ela não está tomando chimarrão. Hoje, né? Eu tava tomando até agora, mas aí como era café, eu guardei o chimarrão e fiquei vinho. Mas a primeira vez que a gente conversou com ela estava fazendo jus ao hábito do chimarrão e eu acho fantástico. Eu nunca experimentei chimarrão na minha vida. Olha só. Eu não sei se eu sei fazer, mas eu já experimentei. Na época eu não gostava de café, não gostei muito de chimarrão, mas acho que hoje eu vou gostar. É coisa mais de adulto, assim, né? Conforme vai amadurecendo o paladar, a gente vai gostando também. Eu acho que eu comecei a tomar chimarrão na adolescência, assim, mais pra cima. Normalmente é a idade. Tem uns nenezinhos que já enfiam o dedo na erva e ficam comendo. Mas não é a regra. Bom, a gente não apresentou a nossa convidada aqui. É a senhora Isabel de Freitas Vieira Coimbra. Nome mais português que esse eu não consigo imaginar. A famosa Bel do Conta Outra. É um canal que acho que ela vai contar pra gente com muito mais desenvoltura do que nós, né? Tudo bem, Bel? Tudo bem. Então, eu sou a Bel Coimbra, né? Como eu me chamo de forma mais curta, pra não precisar apresentar esse nome de princesa, né? Não. Eu sou a Bel e eu sou lá do Conta Outra, que é um espaço na internet, um canal no YouTube, Conta Outra, e também no Instagram, tô lá, contaoutra.literatura, onde eu converso sobre literatura infantil, né? Especialmente com famílias, com pais e mães e também educadores. Ou seja, mais uma apaixonada por livros, né? Que novidade isso aqui no Ictus, né? Pois é. A gente acabou se cruzando meio que sem querer, eu acho, pela internet aí. Eu nem lembro como é que foi que a gente se conversou a primeira vez, você lembra? Ah, você gravou um vídeo apresentando alguns clubes literários e a gente tava junto. E aí você mandou, acho que pra um e-mail pra gente, não foi? Falando, a gente falou aqui de vocês, conheçam o canal e tal. Foi isso, né? Eu entrei em contato por e-mail e pelo Instagram também com vocês, pra mostrar o vídeo, né? Mostrar que eu tinha mostrado vocês. E tentar conhecer um pouco mais. Cara, esse negócio do clube, eu já falei isso pra Carol algumas vezes, acho que nunca falei aqui. Uma coisa muito legal é que a gente atinge gente, assim, do Brasil inteiro. Não só, assim, conhecidos como a gente teve com a Bel, assim, que conversou, mas o pessoal que assina mesmo. Aparece gente de uns estados ou de umas cidadezinhas que, assim, você nunca ouviu falar. Teve uma vez um assinante que entrou, era da cidade Feliz Natal. Eu falei, cara, não é possível que exista uma cidade que chama Feliz Natal. E aí tem umas assim que a gente fala, vem sem o bairro, né, no cadastro. E aí a gente precisa do bairro pra gerar o boleto. É muito engraçado isso. Eu normalmente vou atrás da pessoa, quando eu não consigo muito rápido, eu vou atrás do Google. E aí não tem, assim, tem um CEP a cidade, eu abro o Google Maps, tem, assim, verde, 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 verde em volta, uma cidade de umas 4x5 ruas, assim, tem a igreja, o correio, o Banco do Brasil, o Bradesco, o ginásio de esportes e só, sabe? É muito engraçado. Eu cresci, morei alguns anos numa cidade mais ou menos assim. Hoje já é uma cidade maior, mas era uma cidade com 14 mil habitantes na época que a gente se mudou pra lá, no interior do Espírito Santo. E o endereço era Rua Joaquim Xavier, sem número, centro. Então era... Que legal. Via de regra, o bairro é centro. Mas estamos pulando de dicionário, né, Carol? Como é que funciona esse negócio aí? Então, pessoal, acho que todo mundo já sabe, mas para quem é novo aqui, a gente tem uma brincadeira chamada dicionário, onde cada um dos participantes tem que escolher uma palavra difícil ou pouco usual. A gente vai ter que se desafiar e vamos ter que usar essa palavra fazendo total sentido dentro do bate-papo. Lembrando que a gente não fala o significado da palavra, então você tem que ir atrás. E cada palavra
vale por uma semana um cupom de desconto lá na sua primeira assinatura de qualquer plano do Clube Ictus. Então fica atento às palavras, porque depois você pode utilizá-las como cupom de desconto. Isso, beleza? na primeira mensalidade, né? Isso, exatamente. Lembrando que a gente não tem lá no cupom de desconto acento, cedilha, nenhum sinal diacrítico. Olha que nome bonito. Pode vir um dia no dicionário, né? Diacrítico. Mas a palavra assim, nua e crua, sem nenhum apêndice, ok? Isso. A gente sorteou aqui, eu vou desafiar a Carol com uma palavrinha bem simples, pequenininha, de fácil uso, hein, Carol? Manda. A palavra é adro. AD de dado, RO. Adro. Olha, eu não tenho noção de como eu vou usar essa palavra dentro do nosso bate-papo. É só você conduzir a conversa pra esse assunto aí. Eu já não usei um flamingo uma vez. É verdade. Fez muito sentido. Tá certo. Tá bom. Ok, então ficou a meu... Eu vou ter que desafiar a Bel. E a palavra que eu desafio é inopino. Inopino. Tá, tranquilo. E eu vou desafiar então o Tan com a palavra hebdomadário. Hebdomadário. Isso, começa com H. A da Carol, que desafiou a Bel, não tem H. É só essa aqui. Isso. Hebdomadário. Uhum. Tá bom, que bonito, hein? Um bom nome pra um filho, né? Ótimo. Bom. Agora sim que a gente pode usar um hebdomadário assim nas frases, tranquilamente. A gente pode continuar a conversa e eu quero perguntar aí pra Bel da onde que saiu dessa cabeça dela a ideia de criar um canal pra falar sobre literatura infantil, não para crianças, como ela tava contando pra gente. É isso, né? Acho que primeiro explicar por que o foco não é para crianças. Porque a literatura infantil, assim, todo mundo sabe que é legal incentivar as crianças a ler, né? A ter acesso a livros, isso é senso comum. Mas uma coisa que eu venho aprendendo nos últimos anos, né? É que existe muita diferença entre os livros. Que tipo de livro a gente quer incentivar as crianças a ler? Qualquer coisa que é texto é legal de ler? Qualquer coisa vai ajudar ela a se desenvolver? Eu sou pedagoga, né? E durante a faculdade eu tive um reencontro com a literatura infantil, que eu fui uma das crianças dos filhos abençoados que tinha o pai e a mãe que liam antes de dormir. Mas depois tive um tempo em que eu não larguei os livros infantis e guardei eles. Eu ainda tenho os antigos aqui para um momento em que fosse ter os meus filhos, ler para eles também antes de dormir, né? A gente viu recentemente um vídeo seu no canal, você arrumando tudo aí, encontrando um livro que você falou, esse livro, que eu gostava tanto desse livro, ele nem é bom, mas eu tenho uma boa memória dele. Não, foi uma grande decepção quando eu peguei pra ler ele, assim, um livro totalmente machista, assim, ó, uma visão, nada a ver. Mas eu amava. Você acabou fazendo propaganda dele de qualquer jeito. Sim, acabei mostrando. Mas então, quando eu tava na faculdade, eu tive esse reencontro com a literatura infantil, né? E comecei a ver que existia muita diferença entre os livros, entre o que era legal e o que não era, o que era literatura e o que era, às vezes, um material feito por alguma editora, assim, encadernado em forma de livro. Uhum. E eu comecei em conversas até com amigos e percebendo que tudo isso que eu fui crescendo, porque eu fui gostando desse assunto e me interessando e procurando mais, isso não acontece com todo mundo, né? As pessoas precisam aprender também, ter essa noção de que não é tudo que vai ser tão legal para as crianças, que não vai fazer mal dar um livro ruim, mas não vai fazer o bem como poderia fazer. Então, por isso eu foquei nos adultos, porque eles são os mediadores, né? Eles que dão o acesso. Então, por isso, meu foco é os adultos e não as crianças. Eu acho interessante você falar isso, porque às vezes a gente tem que realmente educar os pais para os pais poderem, né, escolherem. Eu digo isso porque na segunda série, quando eu estava na segunda série, a gente recebeu uma lista da escola e estava dito lá que a gente os nossos pais teriam que comprar um livro pra gente ler durante o ano. E eu lembro que o meu pai foi e comprou um livro. Meu pai sempre gostou muito de ler, ele tem uma biblioteca fantástica em casa. E
quando ele chegou com o livro em casa, era um livro de tirinhas do Laerte. Que idade isso, Carol? Eu tinha 8, 9 anos. Uhum. E aí ele foi tão na inocência de que, ok, esse é um livro de quadrinhos, vou levar pra minha filha. E faltou essa orientação, né? Obviamente que eu não usei o livro falava muito de tirinhas sobre política, então eu conheci o Itamar Franco por causa dessas tirinhas. Foi até legal porque eu aprendi um pouco sobre política, mas eu era uma criança, né? Eu não tinha 9 anos de idade. Então eu acho muito legal esse tipo de trabalho, porque é uma questão realmente de orientar, né? Porque nem tudo que tá aí à disposição é bom, né? Sim, eu queria seguir nessa linha e aproveitar seu conhecimento aí, Bel. Que assim, eu tenho 2 filhos, né? Um de 10 anos e um de 3. A escola deles, eles, antes da pandemia, né? Eles tinham muito a preocupação de fazer as crianças lerem. Então, eles traziam toda semana um livro da biblioteca para casa. Legal. E agora, durante a pandemia, eles estão tendo aulas online. O menor, principalmente, toda a aula praticamente, a professora lê um livro com eles, mostra as figuras no vídeo e tal com ele. E assim, tanto pelo Ictus, nos planos infantis, quanto pelos meus filhos, a gente percebeu uma coisa muito clara, assim, nos infantis. E eu tô falando infantil aí até, sei lá, o Peixinho e o Tartaruga Nosso, que vai até uns 10 anos. São os primeiros livros, assim. A gente, com o olhar adulto, consegue, às vezes, pegar um livro desse e perceber, cara, esse livro é diferente. Esse livro tem um quê literário, mesmo mantendo a linguagem infantil. Mas a maioria dos livros infantis, pelo menos pra mim, parece, sim, uma redação da escola de qualquer um, assim, sabe? Às vezes muito bem ilustrado e tudo, mas é um livro que não diz nada, não acrescenta nada. Muitos dos que são lidos na escola, inclusive, você consegue, assim, usar com a criança de uma forma lúdica, fazer ela ver o bichinho, apresentar alguma coisa. Mas como mensagem em si, é quase nada, se não nada mesmo. E aí, você que tem até pedagogia, estudo nisso e gosta pra caramba do mercado, não, né? Mas o meio literário infantil, eu queria ouvir um pouquinho de você. Como é que você enxerga isso? Como é que você faz pra dizer que esse livro é bom ou não? Pra definir, esse livro é mais literário, esse livro é ruim, esse livro seria um bom livro pra você indicar pra criança, isso aqui é só mais um, porque acho que, como você mesmo falou aí, é a editora que fez sem a preocupação de nada, ela só quer vender um negócio colorido, sabe? Eu não sei até hoje sistematizar como é que faz pra identificar um livro desse ou qualificar ele, não sei. Isso é bem complexo. Foi mal. Por isso que eu fiz a pergunta logo no começo. Eu não quero nenhuma resposta acadêmica, assim, eu quero um pouco da sua sensibilidade, tanto como pela formação, quanto pelo trabalho que você tem feito com livros infantis. Acredito que vocês conhecem muito mais livros infantis do que a gente. Ou eu posso estar viajando também, de repente eu tô com um olhar adulto e pego esses livros que eu acho mais bestas, assim, e na verdade eles têm um papel importante e sou só eu que não sei enxergar isso. Sim, não, tem muito livro que é bobo. Os livros, eles têm diferentes funções até, né? Eu gosto, assim, os primeiros livros que eu me apaixono são os que me fazem rir. Eu tenho que cuidar, inclusive, para não ter só livros engraçados na biblioteca, porque são os que me conquistam mais rápido, né? Livros que têm, assim, finais inusitados, assim, que fazem a gente rir. Mas a literatura, tanto para criança quanto para adulto, eu tenho aprendido, isso é uma coisa que eu tenho começado a entender agora e tenho buscado crescer nisso agora, ela tem que nos elevar, né? Não dá pra gente sempre ler pra ficar no mesmo lugar. A ideia é que a gente cresça com isso. Então, o que eu busco nos livros é que eles despertem um pouco a emoção e nos ajudem aí. Mas quando a gente tá falando de adulto, é fácil, porque assim, todo mundo tá em patamares diferentes em relação uns aos outros. Então, pode ter um adulto que não tá acostumado a ler, por exemplo, que vai pegar um livro que eu li quando eu era jovem, por exemplo, e que seja um desafio pra ele, ou faça ele se elevar, como você falou agora. E de repente uma pessoa similar, numa mesma idade, já tem uma maturidade maior, que aquele livro é só mais um. Sim. Só que no caso das crianças, eu imagino que essa régua esteja mais equilibrada. As crianças, normalmente, elas mais ou menos, principalmente as primeiras idades ali, elas estão nos mesmos patamares. E eu me incomodo um pouco com alguns livros que o Daniel, de 3 anos, lê de vez em quando, porque
olha a forma, olha... Ou conta uma historinha, mas assim, historinha, sabe, não quer dizer nada. E tem outros muito legais que são simples, são na linguagem deles, mas você percebe por trás uma coisa diferenciada. Sim, esses livros, né, os primeiros que tu falou, eles acabam menosprezando as crianças, né? Eles acabam sendo bobinhos, assim, e isso é muito comum. E é desses que a gente tenta fugir, esses livros que têm essa linguagem. Bom, isso eu vejo muito, na verdade, entre as crianças, essa diferença. Porque as crianças que já estão desde bem pequenininhas com os pais lendo e mostrando, e às vezes lendo outras coisas, assim, com outras linguagens, né, com poesias mesmo, coisas que têm uma linguagem mais musical, essas crianças elas vão ter mais facilidade de gostar dos livros diferentões. E são os livros mais diferentões que são os mais legais, né, que são os que nos fazem pensar, ou que deixam aquela pergunta no final, que não dão a resposta. Sim. Que nos intrigam, assim, né, que nos inquietam, que emocionam mesmo, que mexem com alguma coisa. E já as crianças da mesma idade, mas que acabam só tendo contato com livros na escola, e muitas vezes com esses livros que são mais infantilizados, que têm essa linguagem assim, que menospreza mesmo a inteligência das crianças, elas vão demorar muito mais para começar a gostar de coisas diferentes, sabe? Sim, é bem isso mesmo. E também tem muito dessa coisa da metodologia que a escola ela usa, né? Ou os pais, se eles são leitores ou não, né? Isso tudo influencia, né? Será que tem muita escola que, tipo, diz que tem uma preocupação pedagógica e tal, mas, cara, funciona só até a página 2 e aí, vamos pegar um livrinho ali e ok, esse é o livro, mas é só porque caiu ele na minha mão e eu, na verdade, nem me preocupei pra ver o que ele fala. Deve ter, né? Tem muito. Isso é uma falha em tudo, né? Acho que muito até na formação, não que seja culpa dos professores, mas os professores que não tiveram contato com boa literatura, os professores não leem, na verdade, né? É triste, mas é muito real. E aí, como que eles também, a partir do que eles vão conseguir oferecer coisas legais? Eles vão oferecer aquilo que a professora na faculdade disse que era legal, mas ela vai ter falado de 3 autores durante as 5 aulas em que ela teve, que abordou esse assunto, e vão ser esses autores que os professores vão repetir para as crianças, e é só isso que vai ser conhecido. E às vezes são autores muito legais. Mas a quantidade é pouca, né? Então, era isso que eu ia falar, porque eu sou formada em letras, e eu lembro que eu vi pouquíssima coisa de literatura, de autores nacionais, literatura infantil mesmo. Eles não focam muito nisso, né? É também muito conteúdo que eles têm que passar num curto período, né? Então... Espera-se que você vá atrás, né? Eles dão a informação de como fazer e você vai inventar como você vai desenvolver isso. Mas, na verdade, a real, não fazem isso, né? Não, porque tu vai ter que ir atrás em todas as matérias, né? Exato. Então, é muita coisa, é pouco tempo, e ainda tem uma casa para cuidar, às vezes um outro emprego, e às vezes se não te toca, não te move, tu não vai atrás, né? O professor tem que ter vocação, né? Não tem jeito. E os que não têm estão lá pelo job, né? Pelo trampo. Faz parte. Mas e aí, Bel? Aí você decidiu que tava na hora de falar com os pais. E como é que você chegou ao plano, o canal hoje do jeito que ele é? Como é que você estruturou isso? Então, como que eu comecei? Então, aí tinham 2 coisas, né? Eu queria mudar de carreira, queria sair da escola. Então, mas não queria também colocar os meus conhecimentos e as coisas que eu gostava embaixo do braço e virar dona de casa, né? Não era essa ideia, mas eu não queria mais estar na escola também. E aí eu comecei a pensar, todas as coisas que eu já fiz até hoje, o que mais me agradava, onde eu conseguia me destacar e onde eu mais me apaixonava. Sempre tinha alguma coisa a ver com literatura, com livros, com histórias e tal. E aí surgiu esse canal. Eu desde o início já tive muito claro que eu não queria fazer um canal para contar história para criança. O primeiro, porque, assim, entre várias razões, uma das minhas razões é que eu acredito que o livro tem que estar ali no colo do pai e da mãe, sabe?
O livro não tem que estar numa tela. Se é pra estar numa tela, assiste desenho animado e deu, né? Nada contra os contadores de história que estão trabalhando no YouTube, mas era mais isso, assim, eu acho que o papel do livro no colo, assim, físico, é insubstituível, e eu não queria ser um empecilho para isso, estando ali disponível, né, num celular, numa televisão. Então, por isso, também, esse é um dos motivos para ter focado nos adultos. Legal. Você se considera uma curadora, assim, para eles? Uma influenciadora digital no sentido de, escolha esse livro e não escolha aquele? Acho que sim. É uma coisa que eu tô construindo. Isso principalmente até no Instagram eu mostro e tento dar um resuminho, assim, dos livros. Eu acabo muito mais mostrando ainda as coisas que eu acho legal, embora às vezes eu tenha acesso aos livros que eu acho bem ruins. São stories, assim, que eu peguei uns livros emprestados, postei uma foto e eu, vou ler antes de dormir, não sei o que, e tava com expectativas muito altas. E foi uma porcaria, assim. Como é que você fala na internet que um livro é ruim? Ou não fala, finge de morto? Eu geralmente não falo, né? Porque eu fico pensando, coitado, teve uma pessoa que fez. Eu fico, não. Mas ainda como eu já tinha postado a foto nos stories com expectativa, eu tive que postar, assim, tipo, que decepção. Ele até começava, ele tinha uma ideia legal, mas no fim... Então, porque quando a gente mostra a cara, tapa, a gente se torna um formador de opinião, né? E as pessoas não esperam que você só elogie. Você só vai ganhar a credibilidade de verdade no momento em que você fala, isso a coisa é boa e essa coisa é ruim. O seu canal, Bel, qual que é a frequência dele? Ele é hebdomadário, mensal? Como é que você planeja ele desde o início ou pro futuro? Então, ele era um canal semanal, né? Eu postava um vídeo por semana. E aí, um dia, assim, de forma inopina, Vale, cara. E agora eu tenho postado toda terça e sexta às 11 da manhã. Tem vídeo novo no canal. Que legal, poxa. 2 vezes por semana. 2 vezes por semana. É meio loucura, né, isso? Mas é o que você falou, é o seu trabalho de agora, né? Quando a gente começou o podcast no Ictus, eu nem sei se a gente vai seguir isso ou não. Aliás, nunca falamos isso, hein? Então, primeira vez. Eu combinei com a Carol, porque assim, dá trabalho pra caramba gravar, editar e tudo mais. E a gente tem a ajuda do Chico Gabriel, que faz a edição de pelo menos metade dos programas pra gente. Mas a gente ficou meio que nessa neura de, cara, a gente vai fazer isso direto. Porque assim, a gente sabe que é importante ter frequência, porque senão não cresce. O público, ele só ganha a credibilidade, a gente, né, ganha a credibilidade do público a partir do momento que você tem uma frequência e conteúdo. E aí a gente pensou, a gente vai fazer tipo um seriado, assim, que, sei lá, vai até novembro e aí fica um buraco, até pra dar aquela saudade ou tal. Sei lá, dezembro e janeiro não tem nada e aí saiba que em fevereiro a gente volta ou alguma coisa assim. A gente tava mirado nessa ideia aí. Mas eu também não sei se isso é uma boa ou não. A gente precisa pensar a respeito disso. Se você ouvinte aí tem opinião, marca a gente aí na rede social e responde o que você pensa a respeito disso. Mas eu queria saber se você tem essa, sei lá, se você já pensou isso pro Conta Outra ou não. Mas sabe o que eu acho, desculpa cortar a Bel? Que quando você se dispõe a fazer alguma coisa, né, você bota ali na agenda ou você fala pra sua família, todo dia, 7 horas da manhã, eu vou acordar pra fazer isso, acaba virando uma coisa mais natural, né? Eu lembro que realmente no início, quando a gente sentou pra falar, olha, toda semana a gente vai ter que gravar isso ou aquilo, eu lembro que eu pensei assim, caramba, como é que eu vou dar conta? Eu tenho um filho pequeno, eu tenho uma casa, eu tenho meu trabalho, etc. Mas hoje, sei lá quantos meses depois da gente tá nessa rotina, é mais fácil, né? Ou pelo menos não é tão difícil. Então acredito que a questão do YouTube também é assim, né? Tanto que a gente vê YouTubers que postam vídeo todo dia, né? Eu fico impressionada, porque eu falo, gente, tudo bem que o YouTube acaba virando o trabalho fixo da pessoa com renda, etc. E aí a pessoa realmente tem que produzir, mas enquanto tem YouTubers que gravam e postam de 6 em 6 meses e tem público pra isso e tem audiência pra isso, outros publicam todo dia. Então, eu acho que é uma questão mesmo de você se organizar, né? Tem a organização, tem o estudo, né? Que
isso ter essa frequência, ela exige muito estudo também. A menos que você enche uma banheira de Nutella pra fazer alguma coisa ali, né? Mas eu tô cada vez alcançando mais gente e eu tenho que seguir me alimentando, seguir estudando, Sim. né? E tendo mais autoridade e evoluindo. O Conta Outra, eu comecei ele no início do ano passado meio pra testar, mas eu ainda trabalhava. Uhum. Trabalhava, né, 30 horas, acho que era. Não sei, mas trabalhava a semana inteira, estava a semana inteira envolvida. E trabalhando em escola, chegava ali o Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças, era algumas semanas que eu não respirava, assim, em casa. Eu imagino. É bem exigente isso. E aí, o meu marido me ajuda bastante, assim, principalmente na parte de edição. No início, ele me ajudava mais ainda. Ele fazia toda a parte de edição, eu só tinha que ficar bonita e falar bonito na frente da câmera. Aí eu fazia o roteiro e falava, e aí o resto ele cuidava. Mas aí ele teve também algumas mudanças no trabalho dele que tiraram um pouco desse tempo extra que ele tinha. Tá. E aí, então, a gente parou. E aí, eu já tinha, então, decidido que ia sair dessa escola, ia ficar full time por conta outra, porque a gente viu que tinha possibilidade do negócio dar certo, né? Uma carreira, alguma coisa. E aí, então, no final do ano, eu me desliguei da escola e esse ano eu tava enrolando pra começar. Você vê que em algum momento eu ia ter que começar, mas sabe como é, né? A gente tinha férias. Aí, toda férias, deixa eu arrumar o guarda-roupa. Até que veio a pandemia. E aí, ali eu recomecei fazendo vídeos para os meus alunos, porque eu me desliguei da escola, mas eu ainda prestava alguns serviços, assim, contando histórias em inglês lá. E aí eu vi a oportunidade ali de fazer uma coisa para os alunos e já usar na internet, né, para ir voltando. E contei com as histórias em inglês, mas também é um projeto que já acabou, né? Foi por algumas semanas. E aí, então, isso me motivou a ir voltando. E depois, então, que eu comecei os 2 vídeos por semana, um com conteúdo e esse outro para as crianças. E aí, depois terminou o das crianças e agora são 2 vídeos de conteúdo adulto mesmo, semanais. Entendi. Legal. E nisso, no início, de novo, meu marido estava ajudando mais, mas agora, como eu, então, tenho isso e não tenho mais a escola para dar conta, eu fui aprendendo também as coisas de edição. Para mim, o que dá mais trabalho hoje é que depende, cada fase depende um pouco do tema. Se é um tema que eu preciso estudar mais, ou se é uma coisa que já está mais natural, assim, que aí eu tenho vou falar sobre isso, e aí vem a ideia, é só organizar, é mais fácil. Entendi. Mas os processos, eles vão ficando mais fáceis, assim, de edição, de organização, isso melhora. Que legal. Você é cristã, Bel? Sim, desde que legal. Que legal. Que legal. Eu também. A gente tem 2 filhas de pastor, é isso? É verdade, você comentou que você era filha de pastor. Então eu também sou filha de pastor e acho engraçado que aqui na igreja eu sempre tive muita influência de livros cristãos, mas a minha leitura, ela sempre foi mais voltada para livros não cristãos. Eu não sei se com você é mais ou menos dessa forma. Eu lembro que quando eu conheci o Tam, pra quem não sabe, gente, o Tam já foi meu chefe, tá? Antes de ser meu sócio. E eu lembro que, isso ele não vai lembrar, certeza, mas que durante a entrevista de trabalho... Me lembrar que eu sou ruim de memória. Durante a minha entrevista de trabalho, ele virou e falou assim: o que você acha de um comentário bíblico? E aí eu lembro assim que eu dei uma gelada, que eu nunca tinha lido um comentário bíblico de capa contra capa, né? Falei, eu prefiro livros não cristãos, tal, mas eu leio o que você mandar, eu leio. Então eu não sei, tipo, se aconteceu isso com você também, por ter o pai pastor, por estar sempre ali envolvida na igreja, né? Imagino eu. Se você teve essa dificuldade ou preconceito de pessoas, não, cristão tem que ler livro cristão. Se você tem algum caos aí que sofreu tanto por ser cristã e ler livros não cristãos, e principalmente por ser filha de pastor, e a gente sabe quem é do meio aí, quanto que o pessoal fica de olho. Filho de pastor não peca, né?
Sabe que eu nunca pensei nisso, assim, dessa forma. Quando eu era menor, a gente morava numa cidade no interior, assim, uma cidade super pequenininha, que não tinha acesso. Então, os livros que nos chegavam, eu acho que até o mais perto de uma livraria que tinha lá era a da Secretaria da Comunidade, que era a minha mãe que comandava. Ah, entendi. Então sempre teve essa facilidade, os né? livros da infância, assim, não todos, até tinham alguns outros, mas a maioria eram livros cristãos, né? Bom, sempre tinha a Bíblia ilustrada, né? Tinha também Big Mag, que eu lembro bastante. E depois, quando eu fui crescendo, tinha muitos os romances que eu fui lendo, assim, eu gosto muito de romance, assim, eu cresci lendo aqueles bem água com açúcar, mas que tu morre chorando, sabe? Sim. A cara da Carol é engraçado. Você ouvinte tá só no áudio, a gente tá vendo a cara da Carol. Eu me identifico. E aí, esses livros que a minha mãe comprava, ela lia, e eu achava o máximo que eu, com, sei lá, 10 anos, lia livros desse tamanho, assim, sei lá, 400 páginas. Mas, claro, essas literaturas que absorvem a gente, né? Mas tudo com um fundo cristão. E aí, quando eu entrei na adolescência, que seria uma época, acho que mais de procurar outras coisas, assim, onde se troca mais ideias com os amigos, a gente se mudou para uma outra comunidade, né, uma outra cidade, e era uma comunidade mais que estava vivendo uma outra época, assim, estavam mais naquela época do fogo, sabe? Não sei que palavras usar. Mas, enfim, onde muito mais coisa era pecado e muito mais coisa era uma comunidade muito mais legalista. Você tava com que idade, mais ou menos, aí? 13, 14. Nossa, adolescência total. E é uma idade onde os pais já não têm tanta razão, né? Só que eu acabei ficando muito amiga das pessoas ali da comunidade e que eram muito fervorosas, então ali foi a época em que eu li muito mais essa literatura cristã mais autoajuda, assim, sabe? Sim. E aí foi uma época que me desligou culturalmente do mundo. Você vê isso como um lado ruim? Olha, sabe que isso eu devia resolver em terapia, talvez. Mas um pouco, eu acho que faz parte da minha história, né? Sim. Eu acho que faz parte, talvez, até da idade, Bel. Pode ser, mas assim, veio que um corte cultural musicalmente e em vários outros aspectos, em filmes, em várias coisas. Teve ali uns 4, 5 anos em que eu não acompanhei o que a minha geração acompanhou. Então depois, quando eu tava lá com os meus 18 anos, eu voltei a ouvir as mesmas músicas de antes, assim. E aí teve outras fases, assim, na verdade, essa parte de literatura mais mundial eu tenho conhecido mais nos últimos anos, agora por consciência, por vontade própria. Porque aí, então, quando eu saí desse meio mais, onde a influência da igreja era mais pentecostal, assim, nessa área mais legalista e tal, eu entrei na faculdade. Mas o pessoal via com maus olhos esse tipo de, sei lá, literatura secular, alguma coisa assim? Você sentia meio que um ranço, não vai por aí, não? Olha, não se falava tanto até. Acho que era mais de te dar a oportunidade de ler os outros livros, não de não poder ler os outros, sabe? Mas em outras coisas, assim, tipo, em música não podia ficar ouvindo. Saia curta, Deus o livre, né? Sim, eu te entendo muito. Isso vai muito além do adro da igreja, né? É bem complicado. Isso é uma coisa muito louca, porque... Isso é uma coisa muito louca, porque os meus pais nunca foram assim. Nunca nos colocaram numa caixinha, sempre nos deixaram. Eu tenho um irmão, né? Nos deixaram fazer as nossas escolhas. A minha mãe, o sonho dela é que meu irmão deixasse o cabelo crescer e usasse brinco, né? Olha! Assim, ela estava preparada para que chegasse essa época. Nós somos filhos de pastor muito tranquilos. E aí depois, então, quando comecei a entender que a vida não precisa ser tão dicotomizada, né? A gente tá no mundo, a gente não precisa ser uma bolha. Eu tava na faculdade, e aí tinha já muita literatura, porque eu fui fazer humanas, né? Então, de humanas eu tinha muita coisa para ler na faculdade e
acabei lendo pouco de outras coisas, assim. Eu lembro que, pra mim, a faculdade foi um choque. Porque os meus pais, eles realmente nunca foram, não faça isso, ou isso é pecado. Mas, não sei se infelizmente, mas a gente tinha influência de outras pessoas na nossa comunidade. Então eu e minhas irmãs, mais eu e minha irmã gêmea, que a minha irmã caçula, ela é bem mais nova do que nós. Então a gente foi experimentar certas coisas como cultural mesmo falando, cinema, músicas e outros tipos de coisas, mas depois dos 15, 16 anos, entendeu? E aí é aquele choque, porque você fala, cara, olha quanta coisa legal tem aí, e foi uma quebra de paradigmas realmente na nossa vida. Hoje tá tocando uma música no carro, aí se é uma música mais antiga, eu falo assim, gente, eu nunca ouvi essa música. Eu não sei que música é. Não passa na minha... Sabe? É a primeira vez que eu estou ouvindo isso. E o meu marido fica, não é possível. Isso aí é final dos anos 90 e tal. Eu, não. Então tem realmente uma fase na minha vida que é em branco. E a faculdade, ela trouxe muito isso. Eu tive que ler muita coisa, assistir muito filme. E eu lembro que eu saía de algumas aulas. Uou! Mas... foi bom, me fez crescer. É interessante isso, porque eu cresci em lar cristão também, mas assim, minha mãe era que levava a gente à igreja, acompanhava tudo. Meu pai, até hoje eu não tenho bem certeza do cristianismo dele, acho que sim, mas ele nunca foi assim de frequentar e de se envolver e tal. No entanto, muito mais pelo meu pai, assim, muito mais não, mas principalmente pelo meu pai, em casa sempre foi muito musical, não que eles tocassem instrumentos, mas meu pai ouvia muito MPB, a gente teve uma riqueza cultural dentro de casa, somos em 4 irmãos, muito grande. Eu lembro que eu fui para o ensino médio, eu fui para uma escola que conseguia transpassar para os alunos essa ideia de leitura de mundo, de coisas diferentes, assim, e eu por estar solidificado dentro da cosmovisão cristã, então eu tinha uma certa barreira de ética já muito bem construída, mas eu sempre tive acesso a tudo sem necessariamente eu avançar e pecar por causa disso. Só que isso incomodava muita gente, até na minha igreja mesmo. Eu lembro, eu já contei, vou contar de novo porque a Bel não deve conhecer. Eu emprestei um CD do Raul Seixas para um menino da igreja. O pai dele, eu acho que era superintendente da escola dominical, alguma coisa assim. Mas deu um rebu na igreja, porque o pai dele viu, nossa, ó, o filho do Celso e da Beth emprestou isso aqui pro meu filho. Levou pro pastor, sabe? E aí depois, sim, ficou um mal-estar, só que quem deu aquele CD foram os meus pais, sabe? Eles que deram o CD pra mim. E assim, muitos anos depois, quando eu já tava fazendo seminário, um dos professores do seminário tava contando um caso também, e falou que ele usou a letra de uma música do Raul Seixas na pregação do domingo à noite na igreja dele. Aí eu falei, olha só como o mundo dá voltas, né? E não deu chabu? Não, então, porque era o professor, e ó, Igreja Batista regular esse professor aí, pra você ter uma ideia. Mas a questão é isso. Eu acho que eu tive essa riqueza e eu simplesmente lamento pela Carol, talvez um pouco pela Bel aí, pelo que contou. Que bom porque vocês viveram isso, mesmo que um pouco tardio, como vocês falaram. Mas é triste ver que tem gente que não vive esse tipo de situação por legalismo, assim. Não, eu tenho uma história muito triste, ó, eu vou até chorar, ó. Assim, não que fosse uma opressão, assim, direta, né? Era muito mais no convívio, mas aí a gente... Lembra aquela época dos áudios do Tio Chico? Não sei se vocês... É Tio Chico, né? Eu não sei quem é Tio Chico. Que era o bruxo da Xuxa, não sei o quê. Eu acompanhava pouco, mas eu sei quem é. Teve uma fase, assim, que surgiu, e eu sempre conversei com amigos já de outros lugares que também surgiu, assim, nessa época aí, que aí falava dessa função de ouvir os CDs ao contrário, sim. O demônio em tudo que é coisa. E então surgiram esses assuntos, e aí não pode ficar ouvindo, né, música secular e tal. E na minha casa sempre teve, não era tão variado, mas sempre tinha ali, ainda tem, só que não funciona mais lá na casa dos meus pais, aquele som com uns 3 CDs, sabe? Sei. Aqueles aparelhos no som. Mas sempre que eu ligava, os CDs eram Caetano Veloso Perfil, Adriana Calcanhoto e um especial Novelas Internacional. Eram os 3 CDs.
Que legal. As músicas que eu sei de cor são essas. Era um pouco limitado, mas tinha músicas assim. E eu tinha, só que assim, os CDs que eram meus eram o Sandy Júnior. E aí, em algum momento, eu me senti tocada, talvez pela pressão social, assim, mais do que pelo espírito, de que eu tinha que desfazer daquilo. Então eu quebrei meus CDs originais, só os meus, né? Os da minha mãe, não. Mas os meus eu me desfiz. Isso. E essa, assim, é uma coisa que isso que dói, né? Tô ligado. Eu fui no show ano passado, quando então, aí pagou, né? Eu acho engraçado que a maioria das pessoas que criticam ouvir música, assistir filmes do mundo, né? Se é que a gente pode ter essa diferença, assistem novela, ou não sei, ou tem um livro lá do José Saramago, ou do Machado de Assis, sabe, gente? É isso, entendeu? Cara, você falou da novela aí, assim, a minha casa tinha bastante coisa, mas eu lembro muito claramente, meus pais não viam e não deixavam a gente assistir novela, nenhuma. E programa Silvio Santos. Eles não deixavam o Chacrinha também, mas eu também nunca tive interesse. Até porque o Chacrinha foi muito quando eu era muito pequeno, mas eu tinha idade já pra... Assim, todos os meus amigos da escola acompanhavam o programa Silvio Santos e em casa era proibido. E meus pais nunca falaram por quê. Só não podia. E novela também não. E assim, foi um negócio super natural em casa. Ninguém ficava, ai, que droga, não posso ver a novela. Não tem. Né? E assim, que bom, porque é justamente um lixo, né? Então, é difícil você falar, pode isso, não pode aquilo e não educar, né? Então, mais uma vez, acho que o trabalho da Bel é importante, principalmente porque essa questão, sim, da curadoria, de falar, olha, pai, mãe, isso é legal pra você apresentar pro teu filho, ou tem esse senso crítico, independente se você gosta ou não dessa literatura, mas é importante, né? Eu acho isso muito especial. Até para as crianças irem construindo o gosto delas e não ficarem tão suscetíveis aos ventos. Exato. Ao que vem dos outros depois. Já dá para ganhar dinheiro com o canal, Bel? Oh, claro! Não. Ainda não estou monetizada. Mas o seu sonho é viver disso, né? Sim, uma hora vamos. Amém. Amém. É isso, você tem alguma pergunta pra nós, Bel? É só a gente que fala aqui, é um bate-papo só. Eu quero saber o que além do clube vocês fazem da vida. Eu sou uma multiuso dentro de uma editora que eu trabalho. Eu trabalho com diagramação, trabalho com um pouquinho de marketing, trabalho com ilustração, mas tudo muito simples, tá, gente? Não venham me... Ai, Carol, faça uma capa pra mim ou ilustre um livro. Não. É bem pontual o que eu faço. Fora isso, a gente tem o Ictus, que é um projeto que mora no nosso coração. A gente fala que é o nosso filho, né, de pais separados. E também é o nosso desejo que um dia a gente possa viver dele, né? O projeto começou de uma forma e hoje ele já tem uma outra dimensão. Então, a literatura sempre foi uma paixão minha, né? Livro sempre foi uma coisa que foi muito natural na minha vida. Eu sempre estava lendo na escola, na igreja, em casa. Quando as pessoas vinham me dar presentes, elas já sabiam que era qualquer tipo de livro, porque tem selo de troca, né? Também. Mas aos 9 anos eu li Itamar Franco, né? As tirinhas do Laerte. E gostei, né? Então, depois tudo que eu li e vi na vida, eu sempre tiro alguma coisa positiva. É isso. A gente também, eu tenho com meu marido, a gente trabalha muito na igreja, né? Nós cuidamos do Ministério de Louvor da nossa igreja. E aí, se a gente for sentar pra falar o que a gente faz na igreja, a gente fica aqui um tempão. Acho que basicamente é isso. Eu sou formado em matemática aplicada, trabalhei 11 anos no mercado financeiro, fazendo modelagem de produtos financeiros para um sistema de risco de mercado. Depois desse tempo aí, cansei, falei, preciso mudar de vida. Durante o trabalho no mercado financeiro, eu também me formei no seminário, né, em teologia. Sem pretensões pastorais, nem nada, nunca tive isso. Mas sempre me preocupou o fato de, cara, o que eu faço da minha vida? Que trabalho que eu faço que vai
glorificar Deus, sabe? Aquela coisa. Que diferença vou fazer pro mundo? Esse tipo de pergunta. E tava me incomodando muito a questão lá no mercado financeiro, porque, enfim, eu tava trabalhando num ambiente que, conforme você vai crescendo dentro, você vai descobrindo sujeira que, assim, não necessariamente, é sujeira da sua empresa, não é isso, mas o mercado financeiro é sujo como um todo. E aí você fala, putz, meu dinheiro e meu esforço tá nisso, sabe? Óbvio que tem muita gente boa, o trabalho era bem legal, mas me incomodava muito porque eu não fazia nada de produtivo, coisas eternas, assim. E aí acabei saindo do mercado financeiro, fui para uma editora, a mesma que a Carol trabalha hoje. Fiquei lá de 2014 a 2018 e entrei sem saber absolutamente nada. Eu fui para cuidar justamente do financeiro dela, tentar organizar, que estava meio bagunçado. Mas acabei fazendo um monte de curso no mercado editorial. Eu já gostava muito de ler e eu já lia muito por causa do seminário. Passei um bom período da minha vida consumindo só literatura teológica. E assim, o que vocês tiveram, um período da minha vida que eu me afastei do mundo, eu tive um seminário por opção própria, e depois eu falei, nossa, que imbecil que eu fui, né? Um dia eu me perguntei, cara, quanto tempo que eu não leio um livro que não tem nada a ver com teologia? Faz anos já. E aí eu comecei a olhar de novo pra literatura clássica e tal, e falei, cara, como eu perdi tempo? Não é que eu perdi tempo, eu ganhei muito conhecimento teológico, mas fiquei monoassunto, sabe? Muito feio. E aí, dentro dessa editora, surgiu a ideia do Ictus. Na verdade, surgiram várias ideias. A gente até tentou algumas frentes que não avançaram. E eu fiquei paralelo à editora pagando salário e o Ictus a gente tentando, como está tentando no Conta Outra agora. Até que chegou uma hora que eu falei, cara, eu preciso me dedicar só a isso. E saí da editora. Isso foi no final de 2018. Isso. Pra apostar tudo no Ictus. Hoje eu sou dependente da minha esposa. Infelizmente eu tenho que dizer isso, é algo que me incomoda um pouco. O Ictus não, vocês que ouvem aí, o Ictus não dá resultados financeiros pra gente, a gente faz por amor à causa, né? E a gente sonha que um dia a gente consiga viver disso. Estamos sim crescendo devagarzinho, mas é devagarzinho. E hoje eu vivo o dilema de continuar 100% do tempo focado no Ictus, ou voltar talvez até um mercado financeiro, ou voltar para um mercado editorial em algum outro contexto. Porque, assim, deixa o peso que tá nas costas da Renata é grande, assim, eu sei que isso me incomoda, apesar de eu saber que ela tá super comprada com a ideia do Ictus, é injusto com ela, assim, é pesado nos ombros dela, eu sei que de alguma forma incomoda isso pra ela, mas ao mesmo tempo eu não consigo falar que Deus não tem abençoado, não tem faltado absolutamente nada pra gente, graças a Deus. E a nossa oração diária é, Deus, ou me mostra o caminho, ou faz o Ictus florescer bonito, assim. Então, essa semana eu ouvi um rapaz falando uma coisa e eu peguei isso pra nós. Ele tem uma empresa e ele falou, nós estamos pequenos, mas nós não somos pequenos. Então, eu acho importante todo mundo que está iniciando um projeto pensar nisso, né? Que o tempo que a gente coloca é um investimento, que o dinheiro que a gente emprega é um investimento. Então, a gente, óbvio que não estamos ali em questão de números, né? Onde a gente quer, mas a gente está pequeno, a gente não é. Bizarro a gente falar isso ao público assim, né? Mas bateu um negócio meio estranho esses dias, porque eu fui abrir uma conta nesses bancos digitais, aí tem que preencher um monte de dados, isso, aquilo, e aí uma das perguntas era qual é a sua renda mensal. E aí, como é conta pessoal, não é conta conjunta com a minha esposa, eu falei, que raios, você tem que pôr 0 aqui, sabe? E não deixa, o campo não deixa preencher 0. Aí eu pensei, caramba, que coisa, né? Mas enfim, é a vida. É isso aí. Mas a gente tem se divertido muito, né, Carol? Tá sendo muito legal. Sim. Não pensem, pessoal, que a gente faz isso daqui. Entrevistar a Bel foi uma coisa fantástica. E toda vez que a gente conversa com uma pessoa que ama livros como nós amamos, a gente sai sempre com uma injeção de ânimo. Então a gente sabe que isso é muito importante. Da mesma forma, quando algum assinante ou alguém dá um elogio, porque esse livro foi importante, ou manda um vídeo de, eu meu filho abrindo um kit, ou qualquer mensagem de apoio, assim, vocês não têm ideia. Acredito que com a Bel aí, dela ter as experiências dela também no canal, não tem ideia do quanto isso dá um ânimo pra gente. Assim, quando é gente estranha que vem falar, assim, gente estranha, não gente estranha. Gente que a gente não conhece, né? A gente
muitos que não conhecem. É que a minha sogra, eles têm uma pousada, assim, que começou com um quartinho nos fundos, hoje já é um negócio um pouco maior. E aí também, no início, eram os conhecidos, né? Era gente que conhecia, assim, de prestador de serviço. E aí, às vezes, a gente liga e pergunta, e aí, como é que tá? Tem muito hóspede? Ela, sim, tem um monte de gente estranha. Que a gente... Exato. Isso é o legal da internet, né? A gente consegue conhecer gente de, sei lá, de qualquer lugar. As pessoas nos acham e a gente tem contato. Eu tava lembrando um pouco de uma parte do meu início de carreira, assim, que é mais antiga e que não é sempre que eu conto, porque também não é sempre que é o ambiente, assim, para isso, mas que eu acho que talvez tenha sido meu chamado, né, para ir para essa área da educação. Eu tinha uns 16 anos e estava num projeto missionário, desses assim que a gente vai visitar as pessoas, né, e conversa com as pessoas na porta de casa e depois convida para o culto à noite, coisas assim. E eu, uma guriazinha, né? E a minha dupla era um pastor, já bem queridão, mas enfim, né? Um pastor, então eu nunca falava nada. O certo era cada vez um fazer a abordagem, mas muito mais por minha causa, até porque eu até dava oi, mas daí congelava. Eu entendo, eu sei como é. Mas aí teve numa das tardes em que a gente estava fazendo as visitas, numa dessas situações em que eu congelei, né, e a minha dupla ficou conversando com o senhor que estava no portão, eu comecei a conversar com uma menininha pequena, assim, uns 6 anos, e aí contei uma historinha para ela e tal, uma historinha bíblica. E a conversa ali com o outro adulto, entre os adultos, não deu muito certo, então logo a gente já começou a andar para ir para a próxima casa. E aí passamos mais umas 2 casas e daqui a pouco a menininha voltou assim, veio me cutucar. E aí tia, vem cá, porque eu tô contando aquela história que tu me contou, acho que era o Plano da Salvação, sabe aquele livro sem palavras? Que é só pelas flores? E aí ela disse, eu não lembro mais o que é essa cor aqui, tu me ajuda, tia? Ai, que lindo. Ela tá contando para mais 3 crianças. Olha, que coisa. Tava ali fazendo a missão e aí eu voltei. E aí então o pai dela, né, viu que tinha gerado interesse. E aí conversaram um pouco mais os adultos. E eu fiquei ali com as crianças e aquilo me tocou bastante. Tava no ensino médio na época. E naquele dia eu fiquei na minha cabeça assim, né, sentindo que eu ia fazer pedagogia. Eu nem sabia o que significava. Demorei, acho que um semestre de faculdade para entender o que é. Não sabia bem o que seria o futuro, mas eu tive uma direção assim de como seguir a carreira, porque eu entendi que seria através das crianças que eu conseguiria chegar nas famílias. É tão gostoso quando Deus dá esses presentes pra gente e cai a ficha, né? Não tem preço, não tem preço. E aí só que isso não foi sempre uma coisa muito clara durante, né, a minha trajetória desde então. Isso já faz mais de 10 anos. Uhum. Então, estamos velhos já. Estamos ficando grandes. Mas eu andei por vários caminhos e agora eu vejo de novo que agora eu tô de novo indo para o lugar que mais faz sentido, comparando com a época em que eu entendi o que seria a minha vida profissional, né, para onde devia ser a minha carreira. Eu já trabalhei com educação infantil, já trabalhei em escola pública, né, anos iniciais, já trabalhei em cursinho de inglês, já trabalhei em várias coisas assim, e sempre muito inquieta. E agora é a situação onde eu mais me sinto em casa, um pouco porque eu realmente trabalho de casa, mas a gente entende isso. Sinto mais confortável, assim. Pessoalmente, eu não ganho nada com ictus pela primeira vez, assim, na minha carreira. No entanto, é a profissão que eu mais gosto de exercer de tudo que eu já fiz, sabe? É meio bizarro isso. A gente faz por amor mesmo, né? Muito legal, Bel. Foi realmente um prazer imenso conversar com você. Que bom. É isso, eu tô muito feliz. É o que eu falei, é muito bom a gente conversar e tomar essa injeção de ânimo, né? Sabendo que nós não estamos sozinhos. Sim. A Bel lá no Rio Grande do Sul, a gente aqui em São Paulo, você que tá ouvindo a gente em Manaus, em Natal, em Alagoas, e compartilha dessa paixão com a gente. Então, apoia a gente, né? Como você puder.
Se você caiu aqui de paraquedas, a gente tá no site ictus.com.br, lá você encontra todos os programas nossos do podcast. Não tem só esse aqui, que é o Café com Prosa, a gente tem vários outros, você pode ir lá e conhecer. Eu sou o Thiago André Monteiro, @vulgutan no Twitter. Eu sou a Carol Simão, @somentecarol lá no Twitter. Segue a gente. Como é que as pessoas te encontram, Bel? Qual que é o melhor caminho aí pelas redes? No Instagram eu sou @contaoutra.literatura e no YouTube eu sou Contaoutra. Se você estiver meio perdida, nesse post aqui desse episódio a gente vai colocar os links da Bel também. Lembrando que se você não vai pelo site, você pode procurar por Ictus Podcast. Ictus é ICHTHUS. Então procura Ictus Podcast em qualquer plataforma de áudio aí, a sua favorita. Os nossos podcasts vão estar disseminados por lá também. Para participar dessa conversa aqui com a gente, pode usar a rede social que você preferir. Você pode tanto marcar a gente no @clubeictus ou #IctusPodcast. A gente está de olho em tudo aí para ouvir o que vocês estão falando. Conheçam o nosso clube, a gente tem um clube literário, tanto para adultos quanto para crianças, a partir dos 3 anos. Você pode conhecer mais lá em clubeictus.com.br. Você pode ajudar a gente fazendo suas compras na Amazon, seja de livros ou de qualquer coisa, celular, ou qualquer coisa que você queira comprar por ali, que agora na pandemia todo mundo compra tudo online, né? Parte lá então de ictus.com.br/Amazon, que uma comissãozinha vem pra gente, a gente agradece muito por isso. E agradeço principalmente pela lindíssima Bel, que gastou um tempão gostoso aqui com a gente. Obrigado, Bel. Obrigado, Deus, por apresentar a Bel para nós. Muito legal, que seja uma parceria de longa duração aí, que o canal dela floresça de uma forma maravilhosa. Amém. Muito, muito, muito obrigada a vocês. Eu realmente gostei muito de conhecer vocês e primeiro, né, ouvi dizer que tinha um clube de assinatura infantil também e que não entregava só os livros bíblicos, aqueles com historinhas bíblicas, que, enfim, né, se é para ser assim, a gente compra uma Bíblia ilustrada e aí já mata todas as histórias. Mas, enfim, achei muito interessante a proposta de vocês lá no início, mas me conquistaram mesmo pelas pessoas, assim, por toda essa abertura, essa simpatia de vocês. Muito legal, parece que a gente já é amigos há muito tempo. Sim, é verdade. Em breve a gente vai te enxuriçar a vida aí pra você indicar uns livros pra gente colocar no clubinho também, que com certeza você vai conhecer muita coisa que a gente não conhece ainda. Não, e se me derem a liberdade, eu já vou, quando pensar em alguma coisa, ver alguma coisa e pensar em vocês, já vou mandando as dicas também. Legal, legal. E se você está com a gente até agora, a gente pede que você fique mais alguns segundos e faça uma oração por nós aqui do Clube Ictus, pelo próprio Clube Ictus e pela nossa convidada, a Bel, que também precisa das nossas orações. Essa é a melhor forma que você tem para retribuir o trabalho que a gente tem feito por vocês. Óbvio que a gente tem as redes sociais, a gente tem a parte para mantenedores, a gente tem o clube de assinaturas. Tudo isso você pode fazer parte sim, mas o mais importante é que você retribua esse tempo de programa que você ficou com a gente e acrescente nele só mais esse tempinho. Então, a gente vai deixar um áudio em silêncio e encerrar então com a vinheta. E se você chegou então até o finalzinho desse áudio, muito obrigado pelas suas orações e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Muito obrigada pela conversa, foi um prazer.